períodos patrísticos, período da Reforma e o período pós-Reforma. O que é que a gente entende? No século IV, quando a gente vê a expansão do cristianismo, a gente percebe cada vez mais a igreja de Roma e de Alexandria a cuidar mais ou se preocupar mais não apenas com a alma, a salvação dos pagãos, mas também com o ato de estabelecer hospitais, orfanatos, casa para os idosos, salvar a alma e cuidar das necessidades. Ambrósio de Milão, alguns nomes para a gente pensar bem e lembrar nesse período. Ambrósio de Milão aconselhou a igreja a que ela pastoreava a vender os vasos sagrados do altar e distribuir os seus recursos com os pobres. Olha só, Ambrósio chega e diz assim, não, é mais importante a gente cuidar das necessidades dos pobres e necessitados na pregação do evangelho em conjunto, do que ter uma igreja cheia de vasos bonitos, valiosos, mas lá parados. Basílio, bispo da Capadócia, ele então desenvolveu um serviço humanitário, cuidando cada vez mais de suprir as necessidades do povo daquela época. Naquele período dele, de Basílio, os pais vendiam seus filhos para pagar suas dívidas e para ter recursos. E aí então ele trata contrário a tudo isso, ele desenvolveu um serviço social, coletivo, criando hospitais e abrigos para viajantes e pobres. Ele levava o nome de Xenodoxium e se espalhavam de tal modo e número que foram conhecidos como a nova cidade. Ou seja, uma preocupação que o povo não passasse necessidade ao ponto de ter que vender os seus filhos e ficar nessa situação tão terrível. Justino Marte motivou a igreja de sua época a cuidar do social, demonstrando pela igreja o amor aos pobres, aos enfermos e estrangeiros. Defendeu a igreja dizendo que os primeiros cristãos tinham inaugurado o fundo comum e repartiu seus bens, alimentando alimentos e todas as outras coisas com aqueles que necessitavam. Ou seja, no exemplo de Atos dos Apóstolos, ele dizia que a igreja tinha que ser assim também. Ou seja, pega uma parte do que nós temos para a gente dividir com os pobres também. Tertuliano incentivou cada cristão a depositar uma pequena soma em determinado dia do mês, uma campanha, todo esse dia do mês, dia tal, cada um com a sua capacidade para ajudar os necessitados. O dinheiro recolhido era usado para banquetes ou festas com bebidas ou comidas. Não era para isso, mas para o sustento e enterramento de pobres. Então, na verdade, ele estava dizendo assim, a igreja tem que fazer um fundo, não apenas para ter dinheiro para fazer seus banquetes, seus lanchinhos, mas para cuidar no aspecto do sanar as dificuldades, ou algumas dificuldades, dos pobres e necessitados. Se olharmos o período patrístico, aí nós vamos olhar medieval, Justino Marte e Tertuliano no período patrístico. No período patrístico medieval, a gente vai ver que a pregação do Evangelho de Cristo era o ato de trazer os pagãos para a igreja. A influência desse pensamento, onde a igreja tinha a missão de promover o cuidado dos pobres, os enfermos, órfãos, necessitados da época. Esse passou a ser o grande papel desempenhado nos mosteiros cristãos. Surgiram os monges missionários, que foram os mestres do saber. Escolas com a preocupação na instrução, ensinavam aos pobres novas técnicas de agricultura, de cultivo do solo, para que assim aprendessem a ter o pão diário em uma profissão. Ou seja, que os monges surgem no período patrístico medieval, numa preocupação tão grande, não apenas com o trazer os pagãos para ouvir a palavra de Deus, mas também para proporcionar a eles capacitação para que eles pudessem pescar o seu peixe, ter o seu pão, não passar necessidade. Então a igreja promovia esses treinamentos e ensinamentos para que o povo pudesse ir lá e lutar pelo seu pão, não apenas dar o peixe, como é dito no ditado popular, mas ensinar a pescar também. Bernardo de Claraval adotou grandes austeridades, retirando-se da sociedade e cultivando terras dantes desertas.
ele começou a pensar nesses aspectos de simplesmente não ir com aquilo que a sociedade desejava, de deixar os pobres de lado, mas ele passou a ir à frente da batalha e chegar até o povo e mostrar como que se cultivava, falar como que era, juntar comunidades para que tivesse o seu pão. Os missionários ortodoxos nestorianos, que nasceram na Ásia Central, Índia e China, desenvolveram um trabalho de alfabetização e tradução da Bíblia para os povos da Turquia, Mongólia, Manchúria. Francisco de Assis, nesse período, surge também. Um monge, exemplo de amor e abnegação para com as coisas materiais, demonstrou compaixão pelos pobres e oprimidos. O período da Reforma é um período que a gente já conhece mais. Então, quando a gente olha o período da Reforma, de 1300 a 1500, final da Idade Média, aparece então Martinho Lutero, Zwinglio e Calvino, pensando cada vez mais nesse ato do homem como um todo, ou pregar não apenas para salvar a alma, mas cuidar também. Nota-se a importância de Lutero e Calvino no pensamento da missão holística e integral. A preocupação dos mesmos não estava voltada apenas para a pregação, conversão da alma dos pagãos, mas no zelo também das necessidades. Se olharmos Lutero, nas suas 95 teses, a tese 43, ele diz assim: os cristãos devem ser ensinados que aquele que dá ao pobre ou empresta ao necessitado pratica uma obra melhor do que comprar perdões. Naquele período onde todo mundo estava guardando suas economias para ir até a igreja católica romana e comprar o perdão dos seus pecados, Lutero estava dizendo nessa tese dele de que era muito mais bem-aventurado você, ao invés de guardar o seu dinheiro para ir lá e comprar o perdão dos seus pecados, pegar esse dinheiro e investir no ato de dar aos pobres, àqueles que precisam, àqueles que necessitam. Na tese 45 ele vai falar também: os cristãos devem ser ensinados que aquele que vê um homem em necessidade e passa por ele e dá seu dinheiro por perdões, não compra as indulgências do Papa, mas a indignação de Deus. Olha o que é que ele está dizendo. Ele está dizendo que aquela pessoa que passava por uma necessidade e ao invés de ir lá e acudir ele, comprar um pão e dar para ele, mas deixava seu dinheiro guardado para ir até alguém comprar o perdão, ele não estava comprando a indulgência do Papa, não. Ele estava comprando a indignação do Senhor, porque ao invés de ir lá e acudir o necessitado, ele se preocupou em correr para comprar o perdão dos seus pecados. Calvino defende: o cristão vive a fé autêntica quando toma consciência da influência do seu meio social, ou seja, olhar as necessidades ao seu redor. E aí a gente vai olhar cada vez mais o período pós-reforma, onde vem os movimentos que intensificam um pouco mais esse cuidado no aspecto da propagação do evangelho, mas também do aspecto social. O pietismo, Philipp Jacob Spener, que cria esse movimento, ou começa esse movimento, pensando cada vez mais nesse ato de cuidar do homem, de ter um pouco mais de tempo de oração, de gastar tempo com ele, de dar atenção, de ter um pouco mais de devoção. O movimento metodista com John Wesley, Charles Wesley, seu irmão, e George Whitefield, neles as sociedades missionárias protestantes começavam a irradiar, no final do século XVIII, a mensagem do amor de Deus em palavras e atos e ações para com a comunidade. Depois começam os despertamentos norte-americanos, Jonathan Edwards, como é Edward, que vem e começa a tratar também nessa perspectiva. Finney também, que vem e traz nesse aspecto, lembrando sempre do ato de proclamação, mas também de cuidado. E também assim, nos despertamentos missionários protestantes, nós temos aí o William Carey, David Livingstone, Robert Morrison, Hudson Taylor e Ashbel Green Simonton, que foi quem trouxe o presbiterianismo aqui para o Brasil. Missionários que exerceram seus ministérios na África, na Ásia e América Latina e iniciaram muitas reformas sociais necessárias nesses continentes, ou seja, eles se preocuparam um pouco mais também com o ato social e não apenas com a proclamação do Evangelho, salvar sua alma, mas salvar também as pessoas daquelas necessidades que eles precisavam. Aqui agora nós chegamos na conclusão do nosso pensamento.
O trabalho missionário protestante na América Latina foi desencadeado pela Conferência Missionária Mundial, ou seja, a primeira Conferência Mundial de Missão em Edimburgo, em 1910, a igreja junta para pensar como evangelizar o mundo, né? Como chegar mais rápido a evangelizar todas as pessoas. Congresso Mundial de Berlim, em 1966, eles continuam esse pensamento e tratar sobre essas questões, mas de fato em Lausanne, em 74, Congresso Internacional de Evangelização Mundial na Suíça, que vem um pensamento mais enfático sobre integralidade, ou seja, uma missão que seja integral, do jeito que a palavra de Deus ensina. Lá no Congresso eles trataram o propósito de Deus na missão, a unicidade e universalidade de Cristo, a natureza da evangelização e a responsabilidade social cristã. E aí chegam então, no final desse Congresso de Lausanne, a essa definição que a gente tanto vê e que a gente tanto ama e luta para, como igreja, ser, porque a Bíblia defende isso. O Evangelho todo, para o homem todo, para todos os homens. Como que eu tenho que pregar? Qual que é a minha missão? É levar o Evangelho todo para o homem como um todo, preocupar com a sua alma, mas preocupar com as suas necessidades também do dia a dia. E para todos os homens, não é só para quem está lá na Índia, África, Senegal, não. É desde aqui até todos os lugares da terra. Então, em minha casa, do outro lado da rua, do outro lado do bairro, do outro lado da cidade, do outro lado do oceano. Como fazer? Proclamando a Cristo, mas cuidando também das necessidades básicas do povo. Hoje pela manhã, nossa turminha IPVM trouxe um cântico que eu fiquei maravilhado, porque é a primeira vez que eu vejo a gente falar sobre missão e o cântico não ser um cântico que fala só das nações, mas o cântico fala primeiro que ao seu vizinho, aqueles que estão perto, eu preciso entender isso e lutar por isso. Eu preciso perceber cada vez mais que o Evangelho é todo para o homem todo e para todos os homens. A minha missão começa na minha rua, na minha casa, na minha família. Ela vai a todo o bairro, a todos que estão perto e chega até aqueles que estão longe das minhas fronteiras. Deus te abençoe, Deus tenha misericórdia de nós. Nos próximos domingos nós vamos falar sobre a prática dessa missão, como que nós temos que praticar? Com diaconia, com ação social, com discipulado, e assim nós vamos ver outras temáticas nesse aspecto. Esse foi meio longo, porque foi introdutório. Deus te abençoe, Deus esteja sobre você. Ore ao Senhor, se coloque diante de Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo, continue sobre as nossas vidas, hoje e sempre, em todo lugar. Amém.